50 anos depois, segunda parte. Capítulo 5. O caminho expiatório. A. Enquanto Célia cumpre a sua missão de caridade à luz do Evangelho, voltemos a Roma, onde vamos encontrar as nossas antigas personagens. 10 anos haviam corrido na esteira infinita do tempo, desde que ouvido Lúcius e família haviam experimentado as mais singulares viravoltas do destino. Apesar de dissimularem as amarguras no meio social em que se agitavam, Fábio, Cornélio e família sentiam o coração inquieto e angustiado desde o dia infausto em que a filha mais moça de Alba Lucínia se ausentara para sempre, pelas injunções dolorosas do seu desditoso destino. Na intimidade, comentava-se às vezes o que teria sido feito daquela que Roma relembrava tão somente como se fora uma querida morta da família. A esposa de Ovídio, essa remoía os mais tristes padecimentos morais desde a manhã fatal em que fora cientificada dos fatos ocorridos com a filhinha. Nos seus traços fisionômicos, Alba Lucínia não apresentava mais a jovialidade franca e a espontaneidade de sentimentos que sempre deixara transparecer nos dias felizes, em que o seu semblante parecia prolongar indefinidamente as linhas graciosas da primeira mocidade. Os tormentos íntimos vincavam-lhe as faces numa expressão de angústia recalcada. Nos olhos tristes, parecia vagar um fantasma de desconfiança que a perseguia por toda parte. Os primeiros cabelos brancos, filhos do seu espírito atormentado, figuravam-lhe na fronte como dolorosa moldura da sua virtude sofredora e desolada. Nunca pudera esquecer a filha idolatrada, que surgia no quadro de sua imaginação afetuosa, errante e aflita sob os signos tenebrosos da maldição doméstica. Por muito que a sustentasse a palavra amiga e carinhosa do esposo, que tudo fazia por manter inflexível a sua fibra corajosa e resoluta, moldada nos princípios rígidos da família romana, a pobre senhora parecia sofrer indefinidamente, como se uma enfermidade misteriosa a conduzisse traiçoeiramente para as sombras do túmulo. De nada valiam as festas da corte, os espetáculos, os lugares de honra nos teatros ou nos divertimentos públicos. Ovídio Lúcius, se bem fizesse o possível para ocultar as próprias mágoas, buscava levantar em vão o ânimo abatido da companheira. Como pai, sentia muitas vezes o coração torturado e aflito, mas procurava fugir ao seu próprio íntimo, tentando distrair-se no turbilhão das suas atividades políticas e nas festas sociais, onde comparecia habitualmente, levado pela necessidade de escapar às meditações solitárias, nas quais o coração paterno mantinha os mais acerbos diálogos com a razão preconceituosa do mundo. Assim, sofria intensamente entre a indecisão e a saudade, a energia e o arrependimento. Muitas mudanças se haviam operado em Roma, desde o evento doloroso que lhe mergulhara a família em sombras espessas. Hélio Adriano, após muitos anos de injustiça e crueldade, desde que transferira a corte para Tibur, havia partido para o além, deixando o império nas mãos generosas de Antonino, cujo governo se caracterizava pelos feitos de concórdia e de paz na melhor distribuição de justiça e de tolerância. O novo imperador, contudo, conservava Fábio Cornélio como um dos melhores auxiliares da sua administração liberal e sadia. Ao antigo censor agradava sobremaneira essa prova de confiança imperial, salientando-se que na sua velhice decidida e experimentada, mantinha-se em posição de franca ascendência perante os próprios senadores e outros homens de Estado,
obrigados a lhe ouvirem as opiniões e pareceres. Um homem havia que crescera muito na confiança do antigo censor, tornando-se o seu agente ideal em todos os serviços. Era Silano. Satisfeito por cumprir uma recomendação afetuosa do seu velho amigo de outros tempos, Fábio Cornélio fizera do antigo combatente das Galhas um oficial inteligente e culto, a quem prestavam o máximo de honrarias. Silano representava, de algum modo, a sua força de outra época, quando a senectude não se aproximava, obrigando o organismo ao mínimo de aventuras. Para o velho censor, o antigo recomendado de Quinéio Lúcio era quase um filho, em cuja virilidade poderosa sentia ele o prolongamento das suas energias. Em todas as empresas, ambos se encontravam sempre juntos para a execução de todas as ordens privadas de César, criando-se entre ele os seus espíritos a mais elevada atmosfera de afinidade e confiança. Ao lado das nossas personagens, uma havia que se fechar em profundo enigma. Era Cláudia Sabina. Desde a morte de Adriano, fora relegada ao ostracismo social, recolhendo-se de novo ao anonimato da plebe, de onde emergira para as mais altas camadas do império. De suas aventuras, ficara-lhe a fortuna monetária, que lhe permitia residir onde lhe aprouvesse, com todas as comodidades do tempo. Desgostosa, porém, com o retraimento absoluto das amizades espetaculosas, dos bons tempos de prestígio social, adquirira pequena chácara nos arredores de Roma, num modesto subúrbio entre as vias Salária e Nomentana, onde passou a viver entregue às suas dolorosas recordações. Não faltavam boatos acerca de suas atividades novas, e algumas de suas amigas antigas relações chegavam a afiançar que a viúva de Lólio Úrbico começava a entregar-se às práticas cristãs nas catacumbas, esquecendo o passado de loucuras e desvios. Na verdade, Cláudia Sabina tivera os primeiros contactos com a religião do crucificado. Não sentia o coração assaz, intoxicado de ódio para identificar-se com os postulados de amor e singeleza. Decorridos 10 anos, não conseguira saber o resultado real da tragédia que armara na esteira do seu destino. Vivera com a terrível preocupação de reconquistar o homem amado, ainda que para isso tivesse de movimentar todos os bastidores do crime. Seus planos haviam fracassado. Sem o apoio de outros tempos, quando o prestígio do marido lhe propiciava uma turba de aduladores e de servos, nada conseguira, nem mesmo a palavra de Atéria, que, amparada por Elvídio, retirara-se para seu sítio de Benevento, onde passou a viver na companhia dos filhos, com a máxima prudência necessária à própria segurança. Cláudia Sabina encontrara algum conforto para o remorso que lhe mordia a alma, mas não poderia nunca, a seu ver, conciliar o seu ódio e o seu orgulho inflexíveis com a exemplificação daquele Jesus crucificado e humilde, que prescrevera a humildade e o amor como fulcro de todas as venturas terrenas. Debalde ouvia os pregadores cristãos das assembleias a que comparecera com a sua curiosidade sôfrega. As teorias de tolerância e penitência não encontraram eco no seu espírito intoxicado. E sentindo-se desamparada no íntimo, com as penosas recordações do passado criminoso, a antiga plebeia julgava-se folha solta ao sabor dos ventos impetuosos. De quando em quando, entretanto, assaltava-a o pavor da morte e do além desconhecido.
Desejava uma fé para o coração exausto das paixões do mundo. Mas, se de um lado estavam os antigos deuses, que lhe não satisfaziam o raciocínio, do outro estava aquele Jesus imaculado e santo, inacessível aos seus anseios tristes e odiosos. Por vezes, lágrimas amargas aljofravam-lhe os olhos escuros, e, contudo, bem percebia que aquelas lágrimas não eram de purificação, mas de desespero irremediável e profundo. Carregando no íntimo o esquife pesado dos sonhos mortos, Cláudia Sabina penetrava no crepúsculo da vida, qual náufrago cansado de lutar com as ondas de um mar tormentoso, sem a esperança de um porto, na desesperação do seu orgulho e do seu ódio nefandos. O ano de 145 corria calmo, com as mesmas recordações amargas dos nossos amigos, quando alguém, nas primeiras horas da manhã de um soberbo dia de primavera, batia à porta de Ovídio com singular insistência. Era Atéria, que em singulares condições de magreza e abatimento, foi levada ao interior da casa e recebida por Alba Lucínia com simpatia e agrado. A antiga serva parecia extremamente aflita e perturbada, mas expunha com clareza os seus pensamentos. Solicitou a antiga patroa a presença de seu pai e do esposo, a fim de explanar um assunto grave. A consorte de Ovídio conjeturou que a mulher desejava falar particularmente de algum assunto de ordem material que a interessasse em Benavento. Diante de tanta insistência, chamou o velho censor, que desde a morte de Júlia passara a residir em sua companhia, convidando igualmente o esposo a atender à solicitação de Atéria, que lhes granjeara desde o drama de Célia singular consideração e especial estima. Com o espanto dos três, a serva pedia um compartimento reservado, de modo a tratar livremente do assunto. Fábio e Ovídio julgaram-na demente, mas a dona da casa os convidou a acompanhá-la, a fim de satisfazer o que julgavam mero capricho. Reunidos num gracioso cubículo junto do tablino, Atéria falou nervosamente, com intensa palidez no semblante. Venho aqui fazer uma confissão dolorosa e terrível, e não sei como devo expor meus crimes de outrora. Hoje sou cristã, e perante Jesus preciso esclarecer aos que me dispensaram no passado uma estima dedicada e sincera. Então, perguntou Ovídio, julgando-a sob a influência de uma perturbação mental, és hoje cristã? Sim, meu senhor, respondeu de olhos brilhantes, enigmáticos, como que tomada de resolução extrema. Sou cristã pela graça do Cordeiro de Deus, que veio a este mundo reunir todos os pecadores. Até há pouco, preferia morrer a vos revelar meus dolorosos segredos. Tencionava baixar ao túmulo com o mistério terrível do meu criminoso passado. Mas de um ano a esta parte, assisto às pregações de um homem justo, que nos confins de Benevento anuncia o reino dos céus com Jesus Cristo, induzindo os pecadores à reparação de suas faltas. Desde a primeira vez que ouvi a promessa do Evangelho do Senhor, sinto o coração ingrato sob o peso de um grande remorso. Além disso, ensino a Jesus que ninguém poderá ir a Ele sem carregar a própria cruz, de modo a segui-lo. Minha cruz é o meu pecado. Hesitei em vir, receosa das consequências desta minha revelação, mas preferi arrostar com todos os efeitos do meu crime, pois somente assim presinto que terei a paz de consciência indispensável ao trabalho do sofrimento que há de regenerar minha alma. Depois da minha confissão, matai-me se quiserdes.
Submetei-me ao sacrifício, ordenai a minha morte. Isso aliviará de algum modo a minha consciência denegrida. No alto, aquele Jesus amado, que prometeu auxílio sacrossanto a todos os cultivadores da verdade, levará em conta o meu arrependimento e dará consolo às minhas mágoas, concedendo-me os meios para redimir-me com a sua misericórdia. Então, ante a perplexidade dos três, Atéria começou a desdobrar o drama sinistro da sua vida. Narrou os primeiros encontros com Cláudia Sabina, suas combinações, a vida particular de Lólio Úrbico, o plano sinistro para inutilizar Alba Lucínia no conceito da família e da sociedade romana, a ação de Plotina e o epílogo do trágico projeto que terminou com o sacrifício de Célia, cuja lembrança lhe embargava a voz numa torrente de lágrimas, em recordando a sua bondade, a sua candura, o seu sacrifício. Narrativa longa, dolorosa, por mais de 2 horas prendeu a atenção de Fábio Cornélio e dos seus, que a escutavam estupefatos. Ouvindo-a e considerando os pormenores da confissão, Alba Lucínia sentiu o sangue gelar-lhe nas veias, tomada de singular angústia. Euvídio tinha o peito opresso, sufocado, tentando em vão dizer uma palavra. Somente o censor, na sua inflexibilidade terrível e orgulhosa, mantinha-se firme, embora evidenciando o pavor íntimo, com uma expressão desesperada a dominar-lhe o rosto. Desgraçada, murmurou Fábio Cornélio com grande esforço. Até onde nos conduziste com a tua ambição desprezível e mesquinha? Criminosa, bruxa maldita, como não temeste o peso de nossas mãos? Sua voz, porém, parecia igualmente asfixiada pela mesma emoção que empolgara os filhos. Vingar-me-ei de todos, gritou o velho censor em voz estrangulada. Nesse instante, Atéria ajoelhou a seus pés e murmurou: Fazei de mim o que quiserdes. Depois de me haver confessado, a morte me será um doce alívio. Pois morrerás, infame criatura, disse o censor, desembainhando um punhal que reluziu à claridade do sol através de uma janela alta e estreita. Mas, quando a destra parecia prestes a descer, Alba Lucínia, como que impelida por misteriosa força, deteve o braço fraterno, exclamando: Para trás, meu pai. Cesse para sempre a tragédia em nossos destinos. Que adianta mais um crime? Mas ao passo que Fábio Cornélio cedia atônico, mármore a palidez se estendia ao rosto da desventurada senhora, que tombou redondamente no tapete, sob o olhar angustiado do marido, pressuroso no acudi-la. Lançando então um olhar de fundo desprezo à Atéria, que auxiliava o tribuno a acomodar a senhora num largo divã, o velho censor acentuou: Coragem, Euvídio, vou chamar o médico imediatamente. Deixemos essa maldita bruxa entregue à sua sorte, mas hoje mesmo mandarei eliminar a infame que nos envenenou a vida para sempre. Euvídio Lúcio desejava falar, mas não sabia se devia aconselhar ponderação ao sogro impulsivo ou socorrer a esposa, cujos membros estavam frios e rijos em consequência do traumatismo moral. Amparando Alba Lucínia no divã, enquanto Atéria se dirigia ao interior para tomar as providências primeiras, Euvídio Lúcio viu o sogro ausentar-se pisando forte. Por mais que fizesse, o tribuno não conseguia coordenar ideias para resolver a angustiosa situação. Levada ao leito, Alba Lucínia parecia sob o império de uma força destruidora e absoluta, que não lhe permitia recobrar os sentidos. Debalde, o médico administrava poções e preconizava ungüentos preciosos. Fricções medicamentosas não deram o menor resultado.
Apenas os movimentos convulsos do pesadelo acusavam a pletora de energias orgânicas. As pálpebras continuavam cerradas e a respiração opressa, como a dos enfermos prestes a entrar em agonia. Enquanto Elvídio Lúcio se desdobrava em cuidados e procurava tranquilizar-se, Fábio Cornélio dirigiu-se ao gabinete e, chamando Silano, em particular, falou-lhe austero. Mais que nunca preciso hoje da tua dedicação e dos teus serviços. Determinai, exclamou o oficial pressuroso. Necessito hoje de uma diligência punitiva para eliminar uma antiga conspiradora do Império. Há mais de 10 anos observo-lhe as manobras, porém só agora consegui positivar os seus crimes políticos e resolvi confiar-te mais essa tarefa de singular relevância para a minha administração. Pois bem, exclamou o rapaz serenamente, dizei do que se trata e cumprirei vossas ordens com o zelo de sempre. Levarás contigo Lídio e Marcos, porquanto necessito auxiliar-te com 2 homens de inteira confiança. Em voz discreta, indicou ao preposto o nome da vítima, sua residência, condições sociais e tudo quanto pudesse facilitar a execução do sinistro mandado. Por fim, acentuou com voz cavernosa, mandarei que alguns soldados cerquem a chácara, de modo a prevenir qualquer tentativa de resistência dos fâmulos, e depois de ordenares a abertura das veias dessa mulher infame, dirás que a sentença parte de minha autoridade, em nome das novas forças do Império. Assim o farei, retrucou o emissário resoluto. Trata de agir com a maior prudência. Quanto a mim, volto agora à casa onde reclamam a minha presença. À tarde, aqui estarei para saber do ocorrido.